Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Me chamo Felipe Torini, vocês me conhecem aqui, sabem que todos os dias, 7 horas da noite, eu trago o estudo do mercado, do que aconteceu no mini índice, no mini dólar, no Ibov também, tá? E falando exclusivamente do único modelo de análise Smart Money Concept, tá bom? Ou seja, é a análise institucional, onde você vai rastrear os passos dos big players. Então, fica atento porque só conteúdo brabo e conteúdo de fato que, com relevância, né, para você entender sobre o que é o SMC, é aqui na Smart Money Club. Então vamos embora para o vídeo. Então vamos lá, olha só que interessante que vocês estão vendo aqui. O Ibovespa, ele não muda o caráter. Ele não muda o caráter dessa tendência. Inclusive, meu irmão, já vamos abandonando isso aqui, ó. Vamos abandonando isso aqui, tá bom? Essa estrutura, esse movimento, porque de fato ele quebra a estrutura interna, mas não é a interna que a gente quer de fato que ele viesse a perder esse fundo. Então a gente já percebe aqui um movimento lateralizado dentro desse range, ó, desses dois aqui, ó, tá vendo? Então tudo que está acontecendo aqui é estrutura interna. Então se ele viesse a perder esse fundo, ele estava dizendo que de fato agora o flow seria de queda. Já que ele não perdeu, meu irmão, ele só está dando de fato veracidade ao viés altista para capturar essa liquidez ali naquele ponto. Então, meu irmão, não pensar em vender agora nessas regiões. Você pode pensar em vender aqui esse ponto? Pode pensar, porque você tem aqui um refinamento do order block dessa subestrutura. Porém, ele pode também capturar, cara, isso aqui, ele pode ir embora. Então, eu peço que vocês tenham cuidado para realmente vocês operarem da maneira correta e visualizar o que está acontecendo no mercado a partir desses momentos. Amanhã é payroll, né? Amanhã também não vou fazer nada. Hoje eu não operei porque de fato ele não fez o que eu queria que deveria ter feito, na verdade, né? Na subestrutura, vou falar daqui a pouco no mini índice o que realmente eu estava esperando para o mercado. Hoje eu fiquei off, até porque ontem foi um dia muito massa. Hoje foi um dia que de fato eu também estava mais aguardando, e amanhã eu não vou fazer nada também, mas eu vou deixar para vocês o viés análise. Então amanhã o payroll, tenha cuidado, a análise vai ficar aí para vocês poderem acompanhar o movimento no mercado, mas tenham um cuidado porque do payroll a gente espera ou muita volatilidade ou nada, né? Então fiquem atentos a esses movimentos aí, para não cansar você ou para você pegar ali um trade que não está favorável. É interessante você ter cautela, tá certo? Se caso for operar. Caso não for operar assim como eu, então você fica off, mas você acompanha o gráfico, cara. Acompanha o gráfico. Então ele não mudou o caráter desse movimento. Então isso aí a gente já sabe que, de fato, ele não reverteu esse ponto, tá certo? Então isso aqui vai ficar como equal lows para poder ser capturado posteriormente, tá certo? Então fica atento nessa movimentação, porque de fato a gente tem que ter muito cuidado no que a gente está visualizando aí nos próximos dias, tá certo? Liquidez que aqui foi capturada também, ó. E agora o fluxo é altista, porque de fato tem liquidez lá em cima. Então esse range ele não foi estabelecido, então a gente aguarda essa movimentação que ele continue. Então eu vou deixar essa liquidez aqui. Vou até, pode ser assim, tá? Ó, desse jeitinho aqui, ó. Como tá aqui, ó. Uma liquidez já muito nítida de buscar lá em cima. Então, cuidado com o que você está vendo aqui, fazendo, tá? Para você não ser estopado. Vou deixar essa liquidez aqui capturada também, para vocês entenderem, tá certo? Está capturando liquidez internamente, lógico. É necessário você ter um embasamento um pouco mais avançado para poder operar dentro dessas regiões de superfactais. E, e aí você vai ver como de fato vai acontecer, né? Quando ele perder, aliás, né, ganhar esse topo aqui, ó, capturar essa liquidez toda, aí a gente sim vai ter um range estabelecido, e a gente vai buscar uma região que já tem aqui à esquerda do gráfico para poder pensar em reverter o movimento, tá? Pensando de fato ele perder aquele topo lá para poder fazer isso, tá? Ou até mesmo mitigar um pouco mais acima, né, esse último movimento, mas fique atento a esses pontos, tá certo? No mini índice, olha só que interessante, olha a bagaceira que tá aqui, né, no bom sentido, mas é porque eu tava dando aula, galera, então tem que colocar aqui para o educacional, né? Então, olha só que interessante, eu vou tirar isso, também vou deixar isso aqui também, eu vou desmarcar, tá certo? Ah, uma dica também, uma técnica também que eu estou utilizando bastante no educacional é que você pode variar as cores, ó. Vou dar essa dica aqui, cara, ó, se você gostou, faça o seguinte, deixa um comentário muito top aí para a gente poder entender se o conteúdo está sendo relevante para vocês, tá? Porque mesmo que eu acredite no potencial, né, técnico para poder passar o ensinamento e na didática, é importante saber se vocês estão de fato aprendendo, né? Então,
Olha só a didática dessas bolinhas, ó. Do vermelho, tá? Em forma hierárquica, você sabe que o vermelho, quando ele vai diluindo, ele fica laranja. E o laranja diluído fica amarelo. E você pode também trazer a corzinha branca aqui também para você poder ter marcações, tá certo? Diferentes. Você sabe que esse aqui tem um grau de fractal, um nível de fractal mais aquecido, mais quente, um intermediário, um quase um morno e um frio. E aí você consegue fazer ali a análise tanto da estrutura externa quanto da subestrutura, e aí você vai fazendo isso aos poucos, tá? Então fica essa dica, se você gostou, deixa um comentário aí para poder te ajudar na análise, tá certo? Estou separando assim porque cada pessoa aprende de um jeito e isso para você pode ser totalmente útil. Então o que acontece? Nesse cenário, olha só que interessante, deixa eu apagar tudo, né? Apagar tudo aqui, que às vezes eu fico desenhando tão bonitinho, cara, que eu às vezes me apego a isso, sei vocês, mas eu me apego a esses desenhos que ficam top. Então o que acontece, galera? No movimento do mercado, vamos fazer o seguinte, replayzinho aqui, ó, pá, beleza? Vou fazer um replayzinho aqui. Deixa eu só voltar para a abertura, né? O que é que eu queria que acontecesse, né? Eu tinha estabelecido o range, eu não, né? O mercado preço tinha estabelecido esse range como uma estrutura que deveríamos perder para poder pensar em compra. E aí ele tinha uma liquidez, cara, insana aqui, ó, né? Essa liquidez insana que estava nessas regiões, nesse ponto aqui, ó. Então, o que acontece, cara? O que foi que eu aguardei, né? Na minha cabeça já estava acontecendo também um diagrama. Lógico, teve uma variação do diagrama de Wyckoff, né? Em relação à acumulação. Só que o que eu queria que acontecesse é que, de fato, ele viesse, né, mitigar esse ponto e fizesse um spring aqui para poder retestar. E aí a gente teria um movimento seguindo o fluxo altista. Então, o que acontece? Internamente, tá? Eu estou falando no subfractal da subestrutura, tá bom? Acontece uma mudança de caráter aqui nesse ponto. E quando ele muda o caráter desse ponto, ele valida esse order block aqui, ó, tá? Ele validou esse order block aqui nesse ponto aqui. Estou falando tempo gráfico menor, tá? E aí, quando ele valida esse ponto na mudança de caráter e validou esse order block nessa região, estava dando indício que ele podia subir. Mas, pô, tanta liquidez aqui, né? Próximo de um fundo, mudança de caráter e tal. Cara, comprar aqui é suicídio. Então, o que acontece? O gráfico, ele abre para cima, bicho. Abastecendo tudo, ó. Para jogar o preço para baixo. E aí fazer um wipe sell ali, um Judas Swing, alguma coisa do tipo. Então, aí acionou o gatilho mais ainda. Eu digo, pô, não podia ter aberto assim, né? Era muito melhor que ele tivesse aberto aqui, ó. Para poder fazer o spring e retestar e a gente pegar o fluxo comprador. Era essa a forma correta, né? Que se esperava ali. E aí, olha só o que, que o bicho velho faz, ó. Pô, abriu capturando. E mesmo assim, olha só que interessante. Cara, se ele tivesse aberto assim, ó, de fato, fazendo essa mudança de caráter interna, pô, era o melhor dos mundos, né? Por quê? Porque a gente teria uma confirmação, tá bom? Dessa movimentação aqui, ó. E a gente teria comprado aqui nesse order block, meu irmão. Comprado aqui, ó. Só que quem é doido na movimentação dessa aqui agressiva? Porque hoje foi manipulação pura, né? Quem é doido comprar aqui? Nem que você me dê o dinheiro, eu faço isso aqui, cara. Por quê? Porque isso aqui, ó, é o quê? É os famosos zone to zone. Quem é que atua no suporte e na resistência? Varejo, cara. Eu não sou varejo, eu penso como institucional, eu penso como gente grande, né? Entendeu? Então não vou fazer nunca isso. Porém, esse order block estava validado e a única coisa que a gente podia pensar é um tempo de resposta. E aí, caso ele viesse a responder nesse order block, aí uma confirmação caberia, ou lá em cima um reteste aqui no fundo, para poder pegar aqui uma região de desconto nesse ponto para poder continuar. Ou seja, você reciclaria a entrada. Seria interessante, mas ele não faz nada disso. Olha só o que o bicho faz, ó. Olha só isso aqui, ó. Ó, foi lá e aí ele vai embora, meu irmão. Tu é doido? Ó. Muita liquidez aqui, ele vai embora. Por quê? Porque ele já, de fato, ele já tinha abastecido aqui esse ponto e também o mercado não achou interessante ter uma região aqui dessa extremidade. Então, o que é que tem que fazer? Ficar no... Sabe aqueles cachorrinhos que fica na porta do... na porta do estabelecimento que vende galeta, aqueles galetas que fica rodando, e o cachorro fica ali, meu irmão, sabendo que ele não tem como pegar aquele bichinho porque não vai ter acesso, tampouco o coitado não vai para outro lugar, meu irmão. Por quê? Porque tá ali no desejo, na ânsia de... Na cabeça dele, acho que ele pensa, né? Se ele escapulir daí, né? Eu papo ele aqui, mas não vai acontecer nunca. É igual esse movimento, cara. Em muitos casos, ele vai embora, ele não vai escapulir aqui para a gente pegar o trade, né? Então a gente ficou aqueles cachorrinhos esperando no ponto de ônibus.
E aí o que é que tem, que é que acontece, meu irmão? Como o foguete sai lambendo tudo aí para cima, e aí acaba que a gente teria esse range estabelecido, inclusive, cuidado que muitas pessoas vão dizer isso aí, mas cara, eu tenho, tá certo? Uma empatia com esse tipo de movimentação, entendeu? Então, cuidado, porque um movimento que não captura embaixo, que não muda o caráter desse ponto para retestar, significa que ele já cumpriu a mitigação desse range todo, tá certo? Ou seja, esse range todo de essa movimentação de impulso, isso aqui foi uma mitigação dele para poder, ó, fazer um outro boss ali, entendeu? E aí aguarde cartas, né? Aguarda cartas para ver o que é que vai acontecer nos próximos cenários. Então esse order block, por mais que ele esteja validado, não criem grandes expectativas, tá certo? Para poder querer um exemplo, surfar aqui, ó. Ele pode, lógico, você pode pegar esse order block, fazer uma venda, tá bom? Na confirmação, mas para poder surfar a estrutura, a própria estrutura interna. Mas aguardando que ele faça um grande recuo, alguma coisa do tipo. Inclusive, ele pode fazer isso, tá? Ele pode recuar bastante aqui em ponto. Mas o intuito, de fato, é ele subir, cara. Então, eu acredito que ele não vai ter uma correção muito extensa, tá bom? Até por conta desse tipo de movimentação que aconteceu, que eu também conheço bastante. Então ele não vai fazer uma correção aqui, por exemplo, por preço, é muito mais por tempo para poder o movimento seguir para alta. Então cuidado, cuidado nessa região. De toda forma, é um order block, entendeu? Está validado nessa subestrutura. Mas não que a expectativa aí é o ideal, tranquilo? Então o que é que eu vou fazer? Segunda-feira, amanhã é um dia importante, eu vou pensar assim. E tudo casa, cara. Quando você tem uma estrutura mental, entendeu? Você tem uma estrutura financeira também, não estou falando de estrutura financeira no sentido de dinheiro, eu estou falando de organização. Você consegue perceber que amanhã, cara, é um dia de payroll que você é muito melhor você observar o movimento, entendeu? Sair desse range, capturar o que tem que capturar e ficar muito mais nítido, muito mais clean a sua visão dentro do mercado. E aí, com isso, você vai anular a emoção da movimentação do gráfico através de um racional novo, entendeu? Então, é importante que você pense assim, beleza? Então, eu não vou fazer nada nesses movimentos, tá certo? Vou aguardar, beleza? E aí acontece o quê? Que no dólar, o dólar faz o quê, galerinha? Vamos lá para o dólar. O dólar, de fato, chega em um ponto lá do order block, né? Um order block não tão legal, tá? Então, um movimento bem... movimento de aquele liquid void, né? Muito ponto aqui de estrutura, então nada a se fazer lá em cima. Ah, eu vendi lá no dólar, com base no SMC. Ih, não vi nada com base em SMC aqui, cara. Não vi nada, nada vezes nada. Beleza? Nem um order flowzinho pra gente poder pegar aqui esse ponto, porque, por exemplo, se ele rompe fundo aqui, ó, olha só que interessante, né? A gente teria um rangezinho ali da subestrutura para poder pensar em alguma coisa, né? Mas ele não chega no order block, não faz nada, então, meu irmão, não tem possibilidade aqui dessa movimentação. Tá certo? Então, o que é que a gente pensa? Deixa eu só apagar aqui, deixa eu restabelecer toda a estrutura para a gente ver o que é que a gente pensa para o dólar depois. Inclusive, olha o order block ele parou lá, ó. Toda marcação é válida, galera. As marcações que você faz aí, de order block, estrutura, mesmo que não vá capturar naquele movimento, naquele ponto, naquele momento que você quer, em algum dado momento ele vai fazer isso. Beleza? Então, aqui, ó, é uma movimentação de virada de flip, tá certo? Então, ele mudou ali, tá? Chegou lá em cima. Essa estrutura de liquidez, ó, tá vendo? Foi capturada lá na frente, entendeu? Olha só, aqueles ecolojos, né? Foi uma liquidez que foi capturada, chegando ali naquele order block. Então, a gente tem essa estrutura aqui, esse ponto, como um ponto que já foi mitigado. E aí, o que é que acontece? O que é que nós temos agora? Né? Já que ele quebra essa estrutura aqui desse ponto e segue esse movimento nitidamente de impulso. Ó. Olha que impulso, né? Bem agudo. Então, a gente tem um range estabelecido aqui desse fundo ao topo, tá certo? E aí já está trabalhando dentro da região de desconto, tá certo? Então o que acontece? Tem que ver aqui a subestrutura, que você pode, por exemplo, aguardar a mudança desse movimento aqui, tá certo? Onde você tem vou colocar esse ponto aqui, tá? E esse topinho aqui, ó, como um topo que você tem que... Aqui é um boss interno, um M-boss, tá? E aqui é uma mudança de caráter interna, tá bom? E aí você vai ver os alvos na subestrutura, que você vê nitidamente que tem alvo em subestrutura, como esse ponto, por exemplo, ó, já é outra estrutura, esse também aqui, ó. Então você vai ver que ele tende a, se ele perde esse fundo, esse topo, perdão, tá? É importante você entender também que ele não pode estar em jeito nenhum, de jeito nenhum, está aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está essa região, essa situação. Então, se você for pegar um trade comprador aqui no dólar,
pense nessas duas estruturas, tá certo? Ele precisa abastecer lá para continuar caindo, ou ele vai mudar o caráter lá em cima para continuar, fazer um fake choque também, tá? Então cuidado por conta disso. Beleza? Então é exatamente isso que você precisa ter cuidado e cautela. Amanhã vai ser um dia decisivo, que vai falar muita coisa, passar muita informação, entendeu? Então fique atento nessa estrutura, beleza? Porque é uma estrutura que nós temos aí como regiões interessantes para poder acionar compras e também trabalhar na venda, no retorno desse movimento. Então, preste bastante atenção, beleza? Então é isso, o viés para o dólar. Então, ó, beijo no coração de todos, até a próxima. Amanhã eu vou estar aqui, lógico, gravando. E outra coisa, galera, a gente tinha falado sobre anunciar sobre o Smartcast, e aí a gente vai reprogramar uma nova data com o convidado, tá certo? Porque a gente precisa organizar direitinho, mas próxima semana, de certeza, a gente tá aqui fazendo uma Smartcast com um novo aluno, com um aluno, na verdade, da nossa comunidade, vai ser muito top. E pasmem, é um aluno, não vou falar muita coisa, mas vocês vão ver aí na divulgação. E ele mora lá nos Estados Unidos também, lá próximo do Jada, beleza? É vizinho dele lá e tal, né? Então isso é muito top, bacana, vai ser bem interessante para você poder entender o que é que está rolando aí no cenário também norte-americano, dentro da escola Smart Money Club. Então, beijo no coração de todos, até mais, fui!